Olá! Hoje eu vou falar sobre em que momento procuramos uma terapia. O que é a terapia? Terapia é um processo de mergulho, eu diria, né? Que a gente chega, que a gente pode olhar para os problemas. E a busca pela terapia é uma busca muito séria. Né? Por quê? Porque a gente precisa olhar para a gente precisa mergulhar no que a gente está sentindo. E muitas vezes a gente procura pela terapia sem exatamente sentir é, a coisa não está muito clara. Né? Então, quando a gente busca uma terapia, temos que pensar em alguns critérios para poder pensar com muito cuidado. O primeiro é a busca de um profissional. Então, quando a gente busca por uma terapia, é importante que tenhamos referências desse profissional. O profissional, ele pode não ser conhecido, mas que alguém possa estar indicando que ele tenha qualificações. Qualificações, o que é? Ele precisa ter um registro. Quando a gente fala da terapia, o profissional da terapia ele precisa de um registro, que é do Conselho Regional de Psicologia, né? E a terapia ela também pode ser realizada por um terapeuta, um psiquiatra, um médico. Ele pode medicar, como pode não medicar, mas a terapia ele precisa ter em mente todas as questões relacionadas aos procedimentos dessa área. Então, quando a gente busca uma terapia, muitas vezes a gente não sabe o motivo. Então, não precisa saber exatamente o que te leva à terapia. Tanto que quando chega o cliente no meu consultório, o que eu pergunto, a primeira pergunta que eu faço, o que te trouxe aqui? Muitas vezes o cliente fala, não sei ainda, mas é uma angústia, é alguma coisa que eu não sei nomear. Então a terapia ela serve para a gente poder nomear sentimentos, para a gente poder entender o que se passa, em que situações a gente procura uma terapia. Quando a gente tem uma questão profissional que a gente precisa resolver, um adoecimento por conta do trabalho, ou algumas questões que a gente não consegue desenvolver, a gente procura terapia. A gente procura terapia quando a questão pessoal, ela também está precisando ser olhada. Então, relacionamentos, uma questão familiar, né? A família, ela está trazendo situações que você não está conseguindo lidar, a terapia serve como suporte. Questões financeiras, né? Então você fica bastante angustiado muitas vezes. O momento atual que a gente vive traz muitas consequências, né? Muitas sequelas. Então é importante a gente buscar um espaço que a gente possa mergulhar e também se sentir apoiado, poder compartilhar os sentimentos. Então, quando a gente busca uma terapia, a gente inicia essa terapia, a gente precisa saber que é um lugar que o sigilo deve prevalecer. Então, quando a gente busca um profissional, a gente precisa confiar, a gente confia que ele vai trazer uma série de momentos e esses momentos vão ser sigilosos naquela relação que você estabelece. O horário e o lugar, né, eles têm que ser vistos com muito carinho. Então, quando a gente vai para a terapia, a gente precisa priorizar aquele horário, aquele tempo que vai ser um tempo que não é um gasto. Muitas vezes a gente pensa, né? Eu vou gastar com terapia. Não, a terapia é um investimento. Então, quando a gente busca a terapia, a gente está investindo no nosso desenvolvimento, a gente está investindo numa transformação. Um dos critérios que eu acho básico quando a gente busca uma terapia é poder saber que a gente tem que estar disponível para aquilo. A gente sabe que a mudança não é fácil, mas a gente precisa estar atento e disponível para a transformação, em busca dessa transformação. A gente precisa estar aberto, a gente precisa estar... Porque é um processo que não é simples, né? Ele leva tempo. Então, a terapia ela não pode ser rápida. A gente tem terapias breves, né? Uma modalidade de terapia, mas a terapia ela precisa ser conquistada, cavalgada e construída nesse espaço terapêutico. Então, um dos critérios é a gente poder estar disponível para essa transformação. O pagamento, né? A gente muitas vezes fala, o pagamento é uma coisa que eu vou lá falar dos meus problemas e ainda tenho que pagar. O pagamento ele serve para que a gente possa estar com alguém e que esse alguém que faz o que gosta, muito provavelmente, né? Você possa sair sem sentir o peso de ter compartilhado os seus sentimentos. Muitas vezes sentimentos muito pesados, né? Então o pagamento ele entra como uma consideração no sentido de compartilhar aquele momento e, né, saber que a gente está efetuando esse pagamento no sentido de contribuição de um trabalho que ele precisa ser de qualidade. Né? Então, entra nessa situação. Então, quando a gente procura uma terapia, muitas vezes quando a gente sente que o estresse está além do que a gente espera normal,
ansiedades, quando a gente se sente uma tristeza que demora muito para passar, quando a gente está passando por um luto, né? Então, o luto ele é natural, mas muitas vezes falar daquela situação num espaço mais preservado é de extrema importância. Então, ela vem muitas vezes nesse sentido e situações que a gente precisa decidir na vida. A terapia, a gente busca terapia, o adulto, né? Muitas vezes, terapia familiar. E terapia de criança, a gente tem que ter uma especificidade maior. Não perca o nosso programa da semana que vem, que eu vou falar um pouco sobre como a gente procura, por que a gente precisa estar muito atento à terapia quando a gente procura terapia para criança. Até lá!